Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje é o estudo do gráfico de uma função afim. Então, a gente vai estar analisando, né, o gráfico de uma função do primeiro grau. A primeira informação que a gente tem, né, é que ele é uma reta. Okay? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, ele não faz curvas. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma função. Temos aqui f de x igual a 2x mais 3. E aqui está o seu gráfico, né, destacado aqui em verde. Então, você pode observar que a gente utiliza aqui o plano cartesiano e, né, o gráfico, né, de uma função do primeiro grau tem o seguinte, alguns elementos importantes, né? O valor de b, no caso aqui é 3, também será o valor em que o gráfico intercepta o eixo y. O gráfico também intercepta o eixo x, né, que é esse eixo aqui. Ele intercepta o eixo x no valor em que, se eu substituir na função esse valor, né, o x, né, por esse valor, a função será igual a zero. A gente vai ver isso com mais clareza nos próximos exemplos. Construção do gráfico. Então, vamos ver aqui como a gente pode estar construindo o gráfico, né, de uma função afim. Vamos pegar como exemplo a seguinte função, f de x igual a x mais 2, e a gente vai estar, né, criando, né, construindo os elementos, né, que serão necessários aí à construção do gráfico. Então, eu escolhi aqui alguns valores aleatórios para x, tá? Então, temos aqui o menos 1, 0 e 1. Vamos substituir na função esses valores e encontrar o par ordenado, xy. Então, se o x for menos 1, teremos menos 1 mais 2, que é igual a 1. Portanto, o par ordenado será menos 1 e 1. Se eu substituo x por 0, eu vou ter 0 mais 2, que é igual a 2. Portanto, o par ordenado será 0, que foi o valor que eu atribuí para x, e o resultado da função, que foi 2. Se eu substituo x por 1, terei 1 mais 2, que é igual a 3. Portanto, o par ordenado será 1 e 3. Então, de posse desses valores, temos aqui as seguintes coordenadas, menos 1 e 1, 0 e 2, 1 e 3. Vamos estar marcando esses pontos aqui no plano cartesiano. Primeiramente, o ponto menos 1 e 1. Vamos fazer aqui uma marcação. Depois, o ponto 0 e 2. Depois, 1 e 3. Depois, basta a gente traçar uma reta ligando todos esses pontos. Então, aí a gente vai ter o gráfico da função x mais 2. Então, esse gráfico está mostrando o seguinte. Se eu substituo lá na função o x por 1, eu vou ter como resultado o 3. Tanto é que 1 mais 2 é 3. Se eu substituir esse x aqui, por 2, eu vou ter como resultado 4. Então, perceba aí essa relação, né, que o gráfico está mostrando. Se eu substituo o x aqui por 0, eu vou ter como resultado o 2. Tanto é que 0 mais 2 continua sendo 2. Se eu substituir o x por menos 1, terei como resultado 1. Tanto é que a gente fez esse cálculo, né, no item anterior. Se eu substituo o x por menos 2, terei como resultado o 0. Então, o gráfico, né, da função, ele intercepta o eixo y no valor de b, que
ok? Então temos aqui que o valor de b é 2, então você pode observar que ele interceptou o eixo y, né? Justamente nesse ponto, no ponto 2, e ele intercepta o eixo x, né? No valor que, se eu substituir aqui na função o x por menos 2, no caso, a função será igual a zero. Tá? Então, olha só, menos 2 mais 2 é igual a zero. Vamos ver agora, né, o estudo do gráfico de uma função afim. Vamos considerar então uma função com o valor de a diferente de zero e b também diferente de zero. Temos aqui o gráfico da função 2x mais 3. Então temos que o a é 2 e o b é igual a 3. Então quando o valor de a for maior que zero, no caso aqui o valor de a é igual a 2 e 2 é maior que zero, né, a gente tem que a reta ela é crescente. Então você pode observar que ela sempre vai aumentar, né? A tendência dela é sempre aumentar. E também, né, a gente pode verificar aquelas informações, né, que a gente já viu. Por exemplo, você pode ver aqui que o valor de b é igual a 3. Então o gráfico vai interceptar o eixo y no ponto 3. Tá? E ele intercepta aqui o eixo x, né, no valor que, se eu substituir aqui o x, né, por esse valor, a função será igual a zero. Se você quiser saber quem é esse valor, no caso aqui não está mostrando, né, um número entre menos 2 e menos 1, basta você igualar a função aqui igual a zero. Então vamos ter aí, ó, 2x mais 3 é igual a zero. Então resolvendo aqui, ó, 2x é igual a menos 3. Então x será igual a menos 3 meios. Ou, né, x menos 1,5. Então eu sei que o gráfico interceptou aqui o eixo x no ponto menos 1,5. Prosseguindo. Então, quando o valor de a for menor que zero, né, no caso aqui a gente tem que o valor de a é menos 2, a reta será decrescente, como você pode observar, né, interceptando o eixo y no ponto menos 2, que é justamente o valor de b, e interceptando no eixo x, né, no valor em que, ao substituir aqui o x por menos 1, a função será igual a zero. Né? Então, vamos ver aí, ó, menos 2 vezes menos 1, menos 2, né, tem que ser igual a zero. Menos 2 vezes menos 1, teremos 2 positivo, 2 menos 2 é igual a zero. Tá? Então, outras informações, né? Por exemplo, se você substituir o x por menos 2, por exemplo, na função, você terá como resultado, ó, o 2 positivo. Temos agora a função linear, né? Que é aquela função que não tem o valor de b. Você pode observar aqui, ó, no exemplo, temos a função 3x, temos que o valor de a é igual a 3, mais o valor de b é igual a zero, né, porque ele não aparece, então é uma função linear. Então, se o a for maior que zero, função crescente, tá? Como você pode observar, né, o gráfico aqui ele é crescente. Se o valor de a for menor que zero, a função aqui, né, o gráfico será decrescente. Uma informação que a gente já viu anterior, né, é o seguinte: o gráfico intercepta o eixo y justamente no valor de b. Quem é o valor de b? Nesse caso, o valor de b é igual a zero, né, na função linear. Você pode ver que ele intercepta o eixo y justamente no zero, né, do ponto zero. E intercepta o eixo x também no ponto zero.
Quer dizer que se eu substituir aqui o x por zero, a função será igual a zero. Temos aí a função identidade, né, que é aquela função em que o valor de a é igual a 1. Então, f de x é igual a x. Não aparece número nenhum aqui ao lado. Então, é o número 1. O valor de a é igual a 1. Então, nesse caso, é uma função identidade. Tá? Então, se você substituir o x por 2, você terá também o 2 como resultado. Se você substituir por 3, terá o 3 também como resultado. Se você substituir por menos 2, você terá menos 2 como resultado. Tá? Então, esse é o gráfico da função identidade. É importante isso daqui, tá? Se parece, né, com a função identidade, mas não é. Nesse caso aqui, o a é menos 1. Então, a gente tem aqui uma função linear e não uma função identidade. Porque, veja bem, se você trocar, né, se você substituir o x por 1, por exemplo, você terá como resultado o seu oposto, ó, que é o menos 1. Então, não é mais uma função identidade. Tá? Então, é uma função linear. Tá? E como o a é menor que 1, é uma reta decrescente. Por último, temos aí a função constante, que é aquela função em que o valor de a é igual a zero, né? A gente não vai ter o valor de a, e o valor de b é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, temos f de x igual a 2, o a não aparece, então é zero, o b, né, é igual a 2. Tá? Então, não importa o valor de x, como você pode observar aqui, ó, não importa o valor de x, sempre a função terá como resultado o 2. Tá? Porque não tem um espaço aqui para me atribuir o x. Então, como é uma função constante, ela sempre vai ter o mesmo resultado, 2, 2, 2, 2, não importando aí o valor de x. Tá? O x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 0, pode ser qualquer valor, que o gráfico da função continuará sendo igual a 2. Tá? Então é isso, espero que você tenha aprendido, pratique bastante e bons estudos.